com o perdão da má palavra, aqui em São Paulo ela é bem aceita, no Rio de Janeiro nem tanto. A sacanagem que fizeram com a Palestina. Palestina ganhava de Omã por 1-0, ia seguir viva nas eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo. No último minuto dos acréscimos, um juiz do Irã inventou um pênalti, que é um escândalo. Inventou um empurrão no atacante da Palestina, com a bola já na mão do goleiro palestino. O time de Omã bateu o pênalti, empatou o jogo, Omã segue, Irã, Palestina cai fora. Palestina que não pode jogar em casa porque é bombardeado por Israel. Palestina cujos jogadores estão praticamente todos fora, porque não podem nem treinar. Jogadores da Palestina, alguns dos quais já foram mortos pelos ataques na faixa de Gaza, e ainda teve que enfrentar uma arbitragem canalha. Fica aqui o registro. E fica também o registro que hoje a Holanda ganhou de Malta, não é de Malte, mas é de Malta, também eu, o time do UOL ganha. Zé Trajano jogando no gol. Não, ganharia. Barria no gol, eu de zagueiro central, você de ponta de lança. Exatamente. Ganhou de 8-0. O Brasil já jogou contra a Malta, não jogou? Acho que o Brasil já jogou uma vez contra a Malta. Já jogou contra a Malta? Dá uma olhada aí. Eu não me lembro. Eu não lembro. Eu sei que foi de 8-0 e Memphis Depay fez 2 gols, um de pênalti. O segundo foi muito bonito, da entrada na área, e tornou-se assim o maior artilheiro da história da seleção laranja, tá? Deixando para trás Cruyff e todos os demais, para você ter uma ideia de quão valioso é Memphis Depay contra Malta. Mas fazer o quê? Muito bem, vamos falar de coisa séria, senhor Marrinha. Vamos falar... Bom, primeiro você faz favor, cadê o joinha? Perdi meu joinha, tá aqui. Dê o joinha, aqui, ó o joinha, ó, dá joinha para nós que não custa, dá joinha. Marrinha do céu, vamos lá. Palmeiras estreia no domingo às 7 horas da noite. Contra o Porto, Futebol Clube do Porto, que não está nada bem. Botafogo estreia contra o Seattle Sounders, também no domingo, mas às 11 horas da noite. Vai nos obrigar a dormir tarde. O Flamengo estreia na segunda-feira, às 22 horas, contra o Esperance. E o Fluminense estreia na terça, às 13 horas, contra o Borussia Dortmund. Disparado o jogo mais difícil. Eu pergunto, é um excesso de otimismo dizer que Palmeiras, Botafogo e Flamengo estrearão com vitória, Fluminense é mais complicado? Olha, Juca, eu acho que qualquer coisa que a gente diga sobre esse Mundial de Clubes antes, assim, vai ser uma certa especulação, digamos assim. Eu acho que é possível que ganhe. O Palmeiras e o Porto me parece que vai ser um jogo equilibrado, né? O Flamengo é favorito contra o Esperance. O Botafogo e o Seattle Sounders, eu não vi o Seattle Sounders, vi o Los Angeles FC, que está no grupo do Flamengo. Então não posso nem fazer nenhuma análise sobre, né, se o Botafogo está melhor ou pior, enfim. E eu acho que no caso do Fluminense, o Borussia é favorito contra o Fluminense. Eu acho que isso é o que a gente pode dizer. Agora, esses mundiais chegam e tem coisas muito imprevisíveis, porque são escolas que você enfrenta muito diferentes. A estreia vai ser muito nervosa para todos os clubes, principalmente para os brasileiros. Então vai ter todos esses elementos aí. Mas eu colocaria dessa forma: Palmeiras e Porto pau a pau. Botafogo e Seattle eu acho que é um jogo essencial para o Botafogo, né? Porque depois ele pega Atlético de Madrid e PSG, ou seja, se ele não ganhar do Seattle Sounders, ele já fica numa situação perigosíssima no grupo. E o Flamengo, em ganhando, ele começa
provavelmente ele vai decidir a vida dele na última rodada contra o Los Angeles FC. E no caso do Fluminense, é um jogo que, eventualmente, se perder, não compromete ainda a classificação do Fluminense, porque o Fluminense tem jogos mais fracos depois, né? Acho que é difícil a gente fazer uma provisão. Você consegue ter uma análise assim desses enfrentamentos específicos? Eu não. Se eu conseguisse, eu faria. Se eu conseguisse, eu faria, não perguntaria para você. Mas para o Zé Trajano, eu vou fazer uma pergunta que é de outra qualidade, de outra ordem, que não é exatamente palpitar sobre o resultado desses jogos. Ô Zé, como você diz, você vem de longe. Eu não venho de tão longe, mas quase. Não é? Eu te pergunto, não te incomoda, Zé, que no fundo é uma constatação. Não te incomoda a gente está vendo 4 times brasileiros no Mundial de Clubes e a gente não botar fé que nenhum deles possa ser campeão? Quando a gente vem de ver o Santos do Pelé, o Botafogo do Mané, o Palmeiras do Ademir da Guia, o Fluminense do Rivelino, enfim, não é um pouco triste, o Flamengo do Zico, não é um pouco triste a gente olhar e falar, pombas, mas por que se tem Real Madrid, Manchester City, Inter de Milão, PSG, a gente não acha que pode mais? Não te dá uma certa tristeza? Mais ou menos, Juca, porque tudo isso que você falou era outro tipo de competição, né? Não tinha essa miscelânea aí, grupos e quantidade de times, um em final de temporada, o outro em meio temporada. É muito confuso. Como uma rede, não dá para entender muito esse Mundial que criaram aí, que no meio da. Sério, é estranho. Para mim, me soa como uma coisa muito estranha. Na época que a gente ganhava e tinha orgulho e não tinha medo do adversário, era um jogo. Aliás, eu vi o Santos ganhar do Milan, ser bicampeão mundial no Maracanã. Teve aqui Santos, porque era um jogo lá, outro cá, né? Santos e Milan. O Santos perdeu no Milan lá, jogou no Maracanã, ganhou, vitória épica, aí teve o terceiro jogo, ganhou de novo nos pênaltis. Era assim. Ou então depois, um jogo só, no Japão, como foi o glorioso Flamengo do Zico, deu um nó no Liverpool. Era diferente. Agora não sei o que vai acontecer. É muito estranho. E tem times também europeus, que falam, times europeus. O Porto está numa péssima fase. O Manchester City está numa péssima fase. O PSG deve estar comemorando até agora a Champions League, não é? Então a gente não sabe direito. Eu vendo assim de longe essa confusão toda, vamos julgar pelo que a gente tem visto aqui, nossos times. Do que a gente está levando para lá, Flamengo e Palmeiras têm alguma chance. Não sei se vão ser campeão, vice-campeão, né? Mas podem ir indo e não sei onde pode chegar. Tem mais time, tem mais elenco, tem mais estrutura. Fluminense. Aliás, o Fluminense acabou de anunciar a contratação do Soteldo, né? E o Botafogo, o Marrinha vai contar para a gente o que aconteceu com o Botafogo agora. Então, Marrinha, primeiro, antes de contar o que aconteceu com o Botafogo agora, coitado do botafoguense, não tem paz também. Parece corintiano. Você entende essa tristeza, Marrinha? Porque você é de uma outra geração. Independentemente de formato de torneio, como disse o Trajano, e eu quero só fazer uma correção, né? De fato, o Milan ganhou na Itália 4-2, perdeu no Maracanã de 4-2, perdeu o terceiro jogo, o chamado jogo de desempate, gol do Dalmo de pênalti, mas não foi. Eu estava lá, vi os dois. Eu vi os dois chover, todos os dois choviam. Foi no Maracanã, fui com meu tio atrás do gol. Isso, mas não foi. Pareceu que você disse ganhou nos pênaltis. Não, ganhou com um pênalti durante o jogo. Não, ganhou com um gol de. O jogo foi horroroso. O segundo jogo foi maravilhoso, com o Pepe fazendo gol. E o Almir no lugar do Pelé nos dois jogos. Isso. Antes disso, o Santos havia vencido o Benfica no Maracanã, no campeonato anterior, na torneio intercontinental, como era chamado, tinha vencido por 3-2 no Maracanã o Benfica e depois venceu por 5-1 no estádio da Luz em Lisboa, 5-1 ou 5-2, agora tenho dúvida. No que o Pelé diz que foi a maior partida, a melhor partida dele. 5-2. É a melhor partida que ele viu
um time em que ele esteve jogar, para você ter uma ideia do que foi esse jogo. Os portugueses já estavam vendendo ingressos para o terceiro jogo, e não teve terceiro jogo. Mas você entende, Marinha? Entende e tem uma certa inveja